Pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar de radiciação. Trouxe aqui conceitos de radiciação, operações básicas com radiciação, trouxe também algumas propriedades da radiciação, tá bom? Para a gente poder começar, a gente precisa entender o que é radiciação. Radiciação são as famosas raízes que a gente busca aí dentro da matemática, tá bom? Trouxe aqui para vocês, lembrando que está estudando essa aula, pega um caderno, anota, assiste a aula mais de uma vez. É besteira se você achar que somente com uma aula você vai conseguir aprender o que você precisa aprender, tá? Se você acha aí que só com essa aula você vai conseguir, visualizando ela pelo menos uma vez, você vai decorar, complicado. Então, assim, mais de uma vez, caderno na mão, revisa, tá? Então, vamos lá. Radiciação. O que a radiciação ela é? A radiciação ela é a operação inversa da potência. Toda conta tem a sua operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração, da subtração é a soma. A gente tem a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, e da divisão, que é a multiplicação. Quando a gente tem a radiciação, ela é a operação inversa da potência. Beleza? Assim como a potência também é a operação inversa da radiciação. Por que a gente precisa saber disso? Existem alguns casos onde resolver na radiciação vai ser mais complicado. Então, ou a gente vai aplicar uma propriedade ou a gente vai transformar em expoente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Radiciação. Operação inversa da potência. Eu tenho uma potência de um expoente fracionário e eu posso transformar ela em uma raiz. Aqui é a minha base, ele vai virar o meu radicando, tá? N, que é o numerador do meu expoente fracionário, vai acompanhar o radicando, e M, que é o denominador, vai virar o índice, beleza? Vamos lá. Observações aqui a respeito disso. Para mim saber o que vira quem, eu desenho um sol aqui, ó. Olha só para você ver, vou desenhar um sol. Vai estar feio para caramba meu sol, mas pelo menos dá para entender. Por quê? O A e o M, eles estão diretamente tomando sol. Então, quando vem para cá, ó, o A e o N, desculpa, eu escondo eles dentro da raiz, ó. Olha a raiz protegendo eles do sol. O M, que está de boa aqui, ó, sendo protegido pela barrinha da fração, ele vai vir cá tomar sol direto. Se vocês conseguirem guardar isso, é melhor do que aquele outro conceito, né? Que você vai lembrar que o denominador vira índice e o numerador vira expoente, e de repente não entra tão fácil na cabeça. Na dúvida, desenhe o sol. Quem está tomando sol direto, vem para dentro. Quem não está tomando sol direto, vem para fora. E o caminho oposto pode ser feito também. Quem não está tomando sol, vem para fora. Quem está tomando sol, vem aqui escondido. Tá bom? Esse aí é um caminho interessante que eu gosto de explicar para a gente poder fazer as operações inversas. Vamos entender aqui os elementos da radiciação. Essa barra aqui eu vou chamar ela de radical, tá? O M, que vai aqui em cima, eu chamo de índice. E a gente tem aqui, ó, a potência. Todo número tem potência, gente. Todo número tem potência. Se ele não tiver elevado a nada, você vai considerar que ele está elevado a 1. Potência 1 eu não sou obrigado a mostrar, mas todo número tem potência. Beleza? Mas o que a radiciação busca? Busca achar um número que, vezes ele mesmo, quantas vezes o índice indicar, dará o valor do radicando. Beleza? Ficou um pouco confuso, trouxe alguns exemplos aqui, a gente já vai chegar neles. Quando o valor do índice estiver oculto, consideramos o valor 2. Quando não tiver nada aqui, ó, onde está o M, eu considero 2. Quando não tiver nada aqui onde está o N, eu considero 1. Beleza? Alguns exemplos aqui, ó. Raiz cúbica, olha o 3 aqui, ó. Escutou a palavra cúbica ou cubo? Número 3. Raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4. Olha o 4 multiplicando por ele mesmo quantas vezes o índice indicou. 4 vezes 4 vezes 4, 64.
Raiz quarta, não quadrada, quadrada é 2. Raiz quarta de 81 é 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. É o 3 multiplicando por ele mesmo a quantidade de vezes que o índice mostrou. O índice mostrou 4, 3 está multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Aqui, quando não tem nada, eu considero 2. Raiz quadrada de 25, 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Tá? Essa aqui é uma apresentação dos conceitos mais básicos sobre radiciação, tá bom? E aí, anota, pausa o vídeo aí que não está aparecendo nada tampando, faz essas anotações, vê de novo, que a gente vai avançar agora para a segunda parte, onde eu vou explicar para vocês algumas propriedades da radiciação, tá bom? Vamos lá, viramos a folha, vamos falar de algumas propriedades da radiciação. A primeira, a gente já viu lá que eu posso transformar a raiz na potência, né, com o expoente fracionário, fizemos o esquema do solzinho. A segunda, ela vai falar o seguinte: se eu multiplico o índice e a potência pelo mesmo valor, eu não altero o meu resultado. Por quê? Em alguns casos, a gente vai precisar multiplicar ele aqui, ó. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu multiplico e não altero o resultado, se eu divido pelo mesmo valor, eu também não vou alterar o resultado, tá bom? Então a segunda propriedade ela vai falar isso. Se eu multiplico índice e expoente ou divido índice e expoente pelo mesmo valor, eu não altero o meu resultado, beleza? Terceira propriedade, quando eu tenho uma multiplicação de radicais que o índice é o mesmo, eu posso escrever eles dentro do radical, beleza? Eu não preciso fazer a raiz desse e a raiz desse para depois multiplicar. Eu posso fazer as multiplicações e depois achar a raiz, tá bom? O contrário também pode ser feito. Eu posso sair daqui e vir para cá. Divisão, a mesma coisa, ó, lembra? Toda fração é uma divisão. Tem aula minha falando sobre isso. Toda fração, ela é uma divisão. Tranquilo? Então, se eu tenho aqui, ó, uma fração ou uma divisão de radicais que o índice é o mesmo, eu não preciso resolver as raízes separadas. Eu posso resolver as frações primeiro ou a divisão primeiro para depois achar a raiz. E o caminho oposto também pode ser feito, tá? Eu posso fazer daqui para cá ou daqui para cá. Por quê? Em alguns casos, resolver essa fração vai ser complicado. Não vai dar tanto, não. Mas eu posso fazer separado que vai dar certo. Em outros casos, resolver separado não vai dar certo. Eu vou ter que jogar aqui para ficar mais fácil de resolver. Tá bom? Quarta propriedade. Quando eu tenho uma potência multiplicando todo o meu radical, eu posso jogar essa potência para dentro. Aqui está N, mas é M, tá? Vou até corrigir aqui, ó. Quando eu tenho uma potência multiplicando o meu radical, eu posso jogar ela para dentro, ó, no radicando, que não altera o meu resultado também. É mais fácil do que eu resolver a raiz para depois elevar. Em alguns casos, a gente vai precisar aplicar essa propriedade, tá bom? Quando eu tenho raiz de raiz, como que eu faço? Eu não preciso resolver essa primeiro e depois resolver essa. Eu posso multiplicar os índices e achar a raiz do radicando. E aí que entra o pulo do gato. Tem que observar o que o exercício está pedindo, tem que observar o que a questão está querendo. Por quê? Em alguns casos, vocês vão ter que mexer na raiz. O que eu costumo explicar para quem tem aula comigo é que lindo seria um mundo onde a pessoa que está fazendo a questão da sua prova facilitasse a sua vida. Ela vai cobrar que você ligue os neurônios aí dentro da sua cabeça. E aí, para que ele vai te pedir isso? Para você trabalhar esses radicais. Ele vai te cobrar aí se você sabe trabalhar essas potências. Por quê? Em alguns casos, quando você olhar para a raiz, vai parecer a coisa mais impossível de ser resolvida. E não é. O que a gente tem que gravar é como que a gente vai aplicar essas propriedades, tá bom?
Em um outro momento, eu vou ver se eu trago uma aula só de exercícios, com alguns exercícios mais contextualizados, para vocês entenderem. Mas, a princípio, guarda essas propriedades, anota, faz uma pausa, lê, dá uma lida de novo. Por quê? As questões elas vêm contextualizadas, elas vêm com situações que, a princípio, são difíceis de resolver, que vocês vão pensar que vocês vão fazer vários cálculos, mas não é assim. Se vocês aprenderem a aplicar as propriedades, facilita muito, porque a propriedade ela existe justamente para facilitar o cálculo. A propriedade ela não existe para complicar, ela existe para facilitar. Porque a partir do momento que eu tenho um cálculo de raiz complexo, você tem que parar e analisar. Opa, direto não dá, e direto nunca vai dar, se você estiver fazendo uma prova de concurso. Então, o que você vai ter que fazer? Olha, eu vou ter que mexer nisso daqui. Qual propriedade que eu aplico? Qual daquelas ali que eu vou trabalhar? Então, copia. Igual eu falei, assiste esse vídeo mais de uma vez. Não assiste esse vídeo uma vez só achando que você já vai decorar. Entende? Não estou duvidando do QI de ninguém, por favor, mas é algo que é comprovado. A gente tem que ver, copiar, fazer alguns exercícios. A não ser que você tenha uma habilidade de ver uma vez e gravar, que sua memória seja fotográfica, faz a gentileza de reassistir esse vídeo, tá bom? Vou dar uma pausa aqui, vou virar a folha e a gente vai fazer alguns exercícios. Voltamos, pausa no vídeo, copia as informações que estão aqui no caderno, tá? Vamos lá. Operações básicas com radicais. Primeiro, soma e subtração. Para somar ou subtrair radicais, eles precisam ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Por quê? Porque quando eu vou somar e eu vou subtrair radicais, eu conservo o radical. Na realidade, quando é soma e subtração de radical, o radical mesmo a gente não soma nem subtrai, a gente só conserva. A gente soma ou subtrai os valores externos a ele. Vamos olhar aqui, por exemplo. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Como o índice, que é raiz quadrada, e o radicando está igual, eu só repito ele no resultado. Então, eu vou ter raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5 no resultado. 2 mais 3, 5. Olha outro exemplo aqui, ó. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Quando eu não tenho nada na frente do meu radical, eu considero 1. Beleza? Lembrando, não confunde. Em cima, o índice eu considero 2, na frente que eu considero 1, quando não tem nada. Então, olha só. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 no resultado. 4 menos 1 que está aqui, que eu não mostro, 3. Então, soma e subtração, o índice tem que ser igual e o radicando também tem que ser igual. Por quê? Eu não vou operar o radicando em si, a radiciação em si. Eu vou operar os valores externos, com a conta de mais ou a conta de menos. Beleza? Observação. Se os radicais forem diferentes, tentamos simplificar antes de somar. Olha esse exemplo que eu passei aqui, ó. 2 raiz de 5 mais raiz de 20. Aqui a setinha. Esse 2 raiz de 5 mantém. Esse raiz de 20... eu posso modificar ele, porque 20 é um valor, mas eu posso representar esse valor de outras formas. Eu posso escrever 20 como sendo um produto de 5 vezes 4. Eu não alterei o valor, eu mudei a representação. 5 vezes 4 é 20 do mesmo jeito, beleza? 5 vezes 4 ou 20, eu estou falando da mesma coisa, tá? O que eu mudei aqui foi a representação do valor 20. Por que eu fiz isso? Porque, olha, quando eu tenho raiz de 2 e eu faço isso, eu vou achar o seguinte: 5 não tem raiz quadrada, então ele conserva. 4 tem raiz quadrada, então eu resolvo ele, raiz quadrada de 4 é 2, e tiro ele para fora da raiz. Olha aqui para você ver, ó. Eu vou ter 2 raiz de 5, que é esse aqui, que conservou do início da questão, e esse raiz de 20, ele se transformou em 2 raiz de 5. Estou falando da mesma coisa, do mesmo jeito. Raiz de 20, raiz de 5 vezes 4, ou 2 raiz de 5, eu estou falando da mesma coisa.
Eu só simplifiquei esse radical para mim conseguir fazer a soma. Por quê? Do jeito que está aqui, eu não posso somar. Quando eu faço essa troca, e aí eu tenho os radicais iguais, aí eu conservo. Raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. 2 mais 2, 4. 4 raiz de 5 é o resultado. Então, em alguns casos, a gente vai precisar, sim, fazer a simplificação. Para fazer a simplificação, a gente tem que aplicar aí tabuada. Tabuada é o câncer da matemática. Se você não sabe tabuada, dá seu jeito de praticar. Beleza? Multiplicação. Multiplicação ela é um pouco mais fácil. A única coisa que a multiplicação vai te pedir é que o índice seja igual. Se o índice não for igual, eu não opero. Beleza? Olha só. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, basta que eu multiplique. Eu não sei quanto que é raiz de 3, eu não faço ideia quanto que é raiz de 2. Só que eu sei que 3 vezes 12 é 36. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, na multiplicação, nela sim eu vou operar os radicandos. Tá? Diferente da soma e da subtração, onde eu conservo, na multiplicação eu vou operar os radicandos. Beleza? O que a gente tem que ter? Índices iguais. As raízes elas têm que ser quadrada, cúbica, quarta, quinta, tem que ser a mesma coisa, tá? As duas. E aí eu opero. Olha outro caso aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 2, 2 vezes 3. Quando eu tenho valores do lado de fora, eu opero os valores do lado de fora e opero as raízes. Olha, 2 vezes 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 2. 2 vezes 3 vai dar 6, raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Divisão. Divisão é a mesma coisa da multiplicação. Eu vou observar o meu índice. Tá? Se ele for igual, eu vou operar. Aqui eu não coloquei um exemplo igual eu coloquei aqui, mas eu vou dividir quem está fora, se for o caso aqui, tá? E eu vou dividir quem está dentro. Eu só preciso respeitar o índice. Se o índice não for igual, eu não opero, beleza? Aqui eu tenho 1 dividido por 1, que eu não mostro, que está na frente vai dar 1, que está aqui também que eu não preciso mostrar. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. 18 dividido por 2, 9. Repara que 18 e 2 não tem raiz exata, só que quando eu opero essa divisão, eu acho raiz quadrada de 9, que vai dar 3. Beleza? O que eu preciso que vocês entendam? Vai precisar mexer no número a maioria das vezes. A pessoa que está fazendo uma prova de vestibular, de concurso, ela ganha muito dinheiro para eliminar candidato desatento. Ela faz a questão já carregada de maldade para pegar quem está despercebido. Então, vou falar mais uma vez, copia, pausa isso daqui, faz as suas anotações, vê o vídeo de novo e tenta decorar as propriedades da radiação, porque é muito necessário isso, tá bom? Próximo vídeo eu vou ver se eu trago alguns exercícios e acompanhe o canal, copia. Quem é meu aluno é obrigado a ter isso no caderno. Se você está vendo isso no YouTube, através de uma pesquisa que você fez, eu recomendo que você tenha, tá? E vai vendo aí que a gente vai soltando mais conteúdo.